Bom dia, queridos irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém. Que privilégio estar de volta, estava com saudade de vocês. Eu quero dizer que nós estivemos em missão nessas 2 últimas semanas. Eu estava no exterior, como alguns de vocês sabem, e nós tivemos contato com 5 igrejas. Foi um tempo precioso lá. Nós fomos com o objetivo de encontrar parceiros para o Voz na Rua, para o Rio Social. E eu tenho boas novas para vocês, meus irmãos. Depois de mais de 15 reuniões ministeriais, nós fizemos bons irmãos que vão somar forças conosco. E também tenho a alegria de dizer para vocês que no próximo ano nós faremos a primeira escola bilíngue de missões nessa igreja. Amém. Amém. Deus tem sido muito bondoso e eu quero glorificar ao Senhor. Junto com você, quero ter um tempo de oração. Se você puder, feche os seus olhos, abra o seu coração, deixe que o Espírito Santo ministre algo novo, poderoso e sobrenatural nessa manhã. Obrigado, Senhor, muito obrigado, porque Tu és um Deus bom e nós cremos que Teu Espírito Santo nos trouxe até esse lugar. Cremos que Tu há de falar conosco. Cremos, Senhor, que nós temos uma missão e que fomos chamados, Pai, para vivermos muito além de nós mesmos. Nós não queremos essa experiência pobre de gastar a nossa vida conosco. Temos uma causa e queremos viver por ela. É a causa do Evangelho. Eu peço, Jesus, que Tu nos conduza na reflexão de hoje e durante todo esse mês de dezembro. Possamos entender e praticar o Evangelho. Esse é o meu desejo, essa é a nossa oração. Perdoa quem fomos, corrija quem somos e dirija quem seremos, Pai. Que o meditar do nosso coração seja agradável a Ti. Que assim seja, para a Tua glória e para o nosso bem. Amém. Amém. Queridos irmãos, que alegria, hoje nós estamos começando a nossa campanha Clarear. E eu creio que esse mês vai ser um mês tão lindo, tão desafiador. Sempre que nós temos grandes desafios à nossa frente, Deus nos surpreende com grandes milagres. Então, quando chega o mês de dezembro, meu coração se empolga, porque eu sei que eu vou viver uma jornada de fé, e eu sei que Deus mais uma vez fará grandes coisas e nos surpreenderá. Por isso, eu estou muito animado no dia de hoje. Eu quero dizer para vocês que nós vamos interromper as nossas exposições em Marcos. Desde o início do ano, nós iniciamos a nossa jornada em Marcos e vamos retomá-la no próximo ano, sem previsão para terminar. Mas agora, em dezembro, nós vamos nos dedicar a estudar um pouco do livro de Hebreus. Por isso, eu peço que você abra sua Bíblia comigo e saiba que nos próximos 5 domingos, nós vamos estudar algumas passagens, não é uma exposição completa, mas nós vamos estudar algumas passagens no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 1 em diante. Essa é a passagem que nós vamos estudar hoje, Hebreus capítulo 13, dos versos 1 em diante. Nós não sabemos exatamente quem foi o autor dessa carta, mas sabemos que o objetivo de quem escreveu é muito provavelmente mostrar Jesus no Antigo Testamento e convocar aquela comunidade para viver agora de uma maneira distinta no mundo. A carta propõe o Evangelho e mostra como esse Evangelho deve ser vivenciado no dia a dia. E o final dessa carta, em especial, tem algumas recomendações, e nós vamos a esse texto agora. Depois nós voltaremos e vamos começar do capítulo 1, para que você possa entender melhor. Mas a revelação de quem Jesus é nos põe em missão. Quando nós entendemos quem Jesus é, nós estamos em missão. E esse texto nos mostra como nós vivemos isso. Eu quero que você perceba claramente as aplicações práticas dessa passagem. E no final nós temos um argumento teológico que sustenta todas as
sugestões que o texto nos traz. Verso 1 diz, Hebreus capítulo 13, verso 1 diz: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que o estivessem sofrendo no corpo. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer os homens? Palavras do Senhor. Rodney Stark é um doutor em sociologia. E um dos livros mais interessantes que ele escreveu foi falando sobre o crescimento do cristianismo. E ele começa a mostrar algumas características marcantes que fizeram o cristianismo avançar no primeiro século. Ele fala, por exemplo, de alguns episódios que foram fundamentais para que a comunidade cristã no primeiro século pudesse crescer de uma maneira tão impressionante como foi. E um desses episódios acontece no ano de 165 depois de Cristo. Duas pragas tomaram aquela região e assolaram o Mediterrâneo. A primeira, catapora, que para nós hoje é fichinha, mas naquela época matava muita gente. A segunda praga acontece também nesse primeiro século, que foi o sarampo. E o fato é que naquela época haviam dois grupos e duas maneiras distintas de lidar com esse problema. O primeiro grupo era um grupo dos pagãos. Quem eram os pagãos? Eram pessoas boas, que frequentemente faziam barganhas com seus deuses. Eles pediam aos seus deuses favores e ofereciam aos seus deuses ofertas. O fato é que os pagãos, quando viram aquela tragédia, não reagiram bem. Diz o texto que, ao primeiro sinal da doença, eles expulsaram os doentes e abandonaram até mesmo seus familiares. Jogaram pessoas nas ruas, ainda vivas, e trataram como cadáver e como lixo. Rodney ainda continua mencionando que muitos doentes morreram sem ninguém para tomar conta deles. Haviam casas onde os habitantes padeceram por falta de mínimo de cuidado. Os corpos eram empilhados, as pessoas meio mortas eram vistas perambulando na cidade, sem qualquer apoio, como se invisíveis fossem. Os templos pagãos estavam cheios de pessoas mortas. Tanto os médicos eram incapazes de curar a doença, quanto as orações e consultas aos oráculos. Rodney diz que era tudo inútil, tudo inútil. Isso levou cada pagão a pensar: se justos e injustos morrem da mesma doença, nós não precisamos de um Deus. Então houve uma evasão em massa daqueles que tinham outros deuses. Porque eles diziam: se Deus não está me salvando dessa, mesmo eu fazendo as minhas ofertas, se a minha barganha não funciona, eu não preciso desse Deus. O segundo grupo que havia naquela época era o grupo dos cristãos. E esse era um grupo perseguido.
bem menor, mas fazia muita diferença. Os cristãos, diz Udney, tinham a estranha noção de que éramos, na verdade, todos irmãos. Os cristãos criam que um Deus amava toda a humanidade e que deveria, como consequência de crer nesse Deus, amar os outros, inclusive se sacrificando por eles. Ideia maluca. O texto diz, sem medo do perigo, eles tomaram conta dos doentes e atendiam a todas as suas necessidades. O bispo Cipriano chega a dizer em um dos seus textos, para os pagãos isto é morte, para nós é um exercício de fé. Dionísio, pai da igreja, também completa, falando do mesmo cenário, ao dizer, muitos cristãos morreram infectados, tomando para si a doença dos seus vizinhos e alegremente aceitando suas dores. Eles transferiram a morte dos doentes para si próprios e muitos morriam no lugar dos enfermos. Isso lembra alguma coisa? Isso te faz lembrar alguém? De onde esse povo tira essa ideia maluca? Eu diria, meus irmãos, que os cristãos do primeiro século levavam Jesus a sério. Os cristãos do primeiro século não tinham a sua fé como um adereço, como um endereço num fim de semana. Os cristãos do primeiro século não precisavam ser convencidos a muitas palavras de viverem na prática as consequências mais desafiadoras da sua fé. A conclusão é de que eles entenderam o Evangelho e viveram o Evangelho. E por encarnarem a mensagem, os pagãos agora viam uma maneira diferente de se relacionar com Deus. E se somaram, muitos deles, à fé cristã. Enquanto crentes cantavam no meio das suas torturas e socorriam os doentes que foram abandonados pelos pagãos, os pagãos diziam, que tipo de fé é essa? Que tipo de Deus é esse? Meus irmãos, ler a carta aos Hebreus é perceber o tempo inteiro o autor conectando o Antigo Testamento com a mensagem de Jesus. Porque Jesus não começa na manjedoura. Você precisa entender que existe duas maneiras de enxergar. Nós precisamos olhar para Jesus histórico, nascendo de Maria, nascendo numa manjedoura, nascendo numa condição humilde, numa cidade pequena. Mas nós também precisamos entender que há um Jesus eterno, que desde sempre existiu, que desde o Éden participa, e diz Colossenses que todas as coisas que foram criadas por Ele, e sem Ele, nada existiria. Jesus é, portanto, histórico, pisou o chão dessa terra, nasceu menino. Em dezembro nós celebramos o Natal, o surgimento do Jesus histórico. Mas Jesus não começou lá. Jesus é eterno. A palavra no Gênesis é façamos. Há um plural hebraico de um Deus que se relaciona consigo mesmo. Pai, Filho e Espírito já estavam no capítulo 1 do Gênesis, desde sempre. Então o autor dos Hebreus, penso eu, provavelmente Barnabé, mas não há como nós termos clareza de quem realmente foi. Alguns pensam ter sido Paulo, a linguagem é um pouco diferente do grego, então os teólogos discutem sobre isso, nós não podemos afirmar com certeza. Mas o fato é que o tempo inteiro ele mostra Jesus no Antigo Testamento e como devemos viver Jesus. E a resposta de como nós devemos viver Jesus é que nós precisamos viver em amor. O que nos faz distintos do mundo não é a nossa doutrina. O
que nos faz diferente dos demais não é o lugar que nós vamos, é a maneira como nós encarnamos o amor. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não é a igreja que você vai. E não se engane, aqui tem muita gente de Jesus, mas também tem gente que está a passeio. Tem muita gente que vai morar no céu, mas alguns ocuparão lugares do inferno e estão também nesse auditório. Essa comunidade não é inteira a comunidade de salvos. Mas a distinção que nós podemos fazer claramente é quem vive o amor. Tem muita gente com boa doutrina e sem amor. Lembra da igreja de Éfeso? Tenho, porém, contra ti uma coisa. O texto começa dizendo, vocês têm boa doutrina, resistiram aos que se diziam apóstolos, mas não são. Trabalho exaustivo, faziam muita coisa, mas perderam o amor. O amor é o crachá do crente. Sem isso, a nossa fé é sino que soa de maneira estridente. Sem isso, até mesmo as nossas doações, mesmo dando o corpo para ser queimado, sem isso toda a sua eloquência não serve de absolutamente nada, ainda que você falasse a língua dos homens. E lhe fosse possível falar a língua dos anjos. É o amor que invalida todas as coisas. Não é o seu dom, porque um dom um dia cessará. Você não vai precisar do seu dom na eternidade. Esperança, fé e amor. É a tríade que Paulo usa com frequência. Mas Paulo deixa claro, o maior deles é o amor. Porque um dia você não vai precisar mais de fé. Você verá face a face. Um dia você não precisará mais de esperança. O céu é a concretude da esperança. Mas lá ainda seguiremos vivendo o amor. A pergunta que eu quero responder hoje com você é a seguinte: como devemos amar? Como realmente devemos amar? Se o amor, de fato, é tão relevante, nos distingue, se é de fato o crachá, se não é bem a placa da igreja, nem a doutrina, mas o amor, como é que a gente deve amar? Eu quero olhar para essa pergunta com vocês e, à luz desse texto, mostrar três coisas. Primeiro, o alcance do amor. Eu quero que você acompanhe comigo o verso 1, verso 1 em diante. E note que nessa passagem o autor dos Hebreus vai mostrar dois exemplos de quem nós devemos amar. O interesse dele aqui não é excluir os demais, é apenas dar dois exemplos práticos de como e quem devemos amar. Acompanhe comigo, porque ele menciona o estrangeiro. A palavra também poderia ser traduzida por estranho. E ele diz que o amor faria com que nós recebêssemos essa visita. E a recompensa seriam anjos, que muitas vezes estão lá sendo recebidos. Mas aí o segundo exemplo é o exemplo do prisioneiro. Se um vem visitar você, o outro é você que tem que ir visitar. E esses também são sofredores. Esses precisam ser encarados como se fosse você. E o argumento é interessante, porque se você recebe alguém, talvez você receba um anjo. Mas se você for lá, você é o anjo de alguém. E você vai nessa prisão com uma razão simples, como se fosse você. Leia comigo o verso 1 em diante, que diz: seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos,
que estivessem sofrendo no corpo. Como é que nós devemos amar? Primeiro, sabendo o alcance do amor. O alcance do amor vai muito além de qualquer fronteira. Vai muito além do conforto. Vai muito além da conveniência. Queridos irmãos, eu quero que você perceba primeiro que a palavra que aparece aqui, amor fraternal, é a palavra grega Filadélfia. Philos é literalmente a palavra amor. Delphos é a palavra irmão. É assim que nós precisamos nos ver, como a igreja do primeiro século via, como irmãos. Nós precisamos amar quem está perto, é quem está próximo. Eu gosto de uma frase do Nelson Rodrigues que diz assim: amar a humanidade é fácil, difícil é amar o próximo. Amar a humanidade é muito fácil. Difícil é amar quem é difícil. É ou não é? Difícil é amar o próximo que é difícil. E note que a palavra constante aparece aqui. Não é um evento. Não é uma circunstância pontual. É fácil amar de momentos, pequenos instantes de entrega, mas o texto está falando de que é necessário amar com constância. É necessário permanecer em amor. Se você observar o capítulo 12 de Hebreus, o autor aos Hebreus vai mencionar um reino que é permanente, que é constante, que não muda, que não tem mais variação de governo. Ninguém mais sai desse reino. É o capítulo 12. A mesma palavra para constante que aparece aqui é a mesma palavra que aparece no capítulo 12 para descrever o reino. Ou seja, se o reino de Deus é constante, o nosso amor é constante. Assim como o reino é constante, nós devemos ser constantes em nosso amor. O verso 2 continua dizendo: não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. E a palavra grega aqui para hospitalidade significa literalmente amar o estrangeiro. A palavra é philoxenia. Você deve lembrar que xenofóbico é alguém que aborrece, que não quer o estrangeiro. Mas a palavra aqui é philoxenia, é amar o estranho. Quem temos que amar? Qual é o alcance desse amor? Alcança quem está perto, mas também alcança quem está longe. Alcança quem a gente conhece, que é difícil, mas também alcança quem a gente não conhece. Essa palavra, inclusive, hospitalidade, não foi traduzida de uma maneira que reflete o seu sentido mais profundo. Porque a etimologia da palavra revela que é uma expressão que está ligada a estranhos de qualquer modo e não somente àqueles que são estrangeiros. Os estrangeiros são estranhos, mas nem todo estranho é estrangeiro. Eu tive uma experiência interessante. No início do ano, vocês lembram que eu e minha esposa tiramos um tempo sabático, estava bem cansado, precisava desse momento com a minha família. E nós fizemos uma viagem sem recurso. Pegamos um carro emprestado, um carro velho, e rodamos 11 estados americanos, com o dinheiro de uma viagem de 10 a 15 dias. E como nós não tínhamos dinheiro, nós precisávamos ficar na casa das pessoas. E nós não conhecemos gente em 11 estados americanos. Então, literalmente, era o amigo de um amigo de um amigo. Diversas vezes eu vivi a experiência de bater na porta da pessoa e dizer assim: eu sou Thomas, que conhece Ciclano, que conhece Beltrano, que disse que sua casa estava aberta. Ocorreu uma situação de eu entrar com a minha família e a esposa chegar e dizer assim: ele tinha filhos, eu não sabia. Eu desfrutei da hospitalidade.
As casas foram abertas. Mas e a minha casa? Está aberta. E a sua casa? Aliás, Juliano, conhecido como o apóstata, o último imperador pagão de Roma, destaca que a hospitalidade dos crentes nos primeiros séculos, o acolhimento ao estrangeiro, que muitas vezes não tinha condição de ficar em hospedarias, em pousadas, era uma das principais marcas do cristão. O cristão corre riscos. Se hoje não fazemos isso nem mesmo pelos irmãos da igreja, como faremos por estranhos? Eu não sei se está nesse auditório uma irmã chamada Maria, que trabalhou no Lar Bem. Se tiver, levante sua mão, eu vou ficar muito feliz se você estiver por aqui. Mas nós conhecemos Maria há muitos anos atrás. Maria trabalhava no Lar Bem. E toda criança que fazia 18 anos precisava sair. Mas as crianças que estão em situação de abrigamento têm um desenvolvimento diferente. E muitas não estavam prontas para encarar a vida agora sozinhas. E Maria, crente, abria as portas de sua casa e dizia: tome o tempo que você precisar e se prepare. Eu vou estar aqui com você. Frequentemente eu encontrava Maria e perguntava: quem é que está morando na sua casa agora? Coisas que o Evangelho faz. E mais ninguém. E a justificativa do texto é de que alguns recebem anjos. Olha que coisa interessante, porque o privilégio recebido vem disfarçado de um favor feito. Eu vou fazer o favor de receber, mas às vezes parece que foi o anjo que me visitou. E aqui é uma referência, irmãos, certamente, de uma passagem que relata uma experiência onde anjos foram hospedados por Abraão. Mas eu também creio que de maneira sobrenatural, nós ainda recebemos anjos. Anjos existem, continuam operando, atuando. São seres celestiais, ministradores, que estão ao nosso serviço em obediência ao Senhor. Ainda existem anjos, e eles se movem, e frequentemente se hospedam em casas que se abrem. Mas o contrário também é verdade. Nós estamos na época do Natal e sabemos que Jesus não teve onde nascer. As portas se fecharam. A frase foi: não há lugar. E talvez você diga: não, isso não se aplica a nós. Claro que se aplica. Ou você nunca leu Mateus capítulo 25? O verso 34 é Jesus dizendo: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. E aí, talvez alguns de nós digam: Jesus, quando? Quando? E ele, nas portas da eternidade, diria: não lembra da Funase? Você não lembra? Eu estava lá no Lar Bem, só que eu estava lá dentro, disfarçado no rosto de alguém que sofre, na necessidade de alguém vulnerável. Meus irmãos, não é possível viver verdadeiramente o Evangelho sem arriscar o nosso conforto em prol do serviço ao reino. As igrejas estão cheias de pessoas buscando do rei conforto. Mas o rei está buscando pessoas que estejam dispostos a fazer a vontade dele, ainda que nos cenários mais desconfortáveis. Eu não vim aqui apelar para que vocês façam uma oferta. Eu vim aqui ensinar o Evangelho para vocês. Porque se vocês entenderem o Evangelho, a oferta virá. O verso 3 diz: lembrem-se dos que estão na prisão como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados como se fossem vocês mesmos que o estivessem sofrendo no corpo.
Eu preciso dar um detalhe importante para você. Comida e remédio e cobertas não chegavam na prisão frequentemente. Se ninguém levasse comida, os prisioneiros ficavam com fome. Agora imagina você, alguém que foi preso por pregar o evangelho e agora está naqueles cárceres romanos. Alguém tinha que ir lá ajudar. Alguém tinha que ir lá levar comida. Mas se alguém fosse lá levar comida, seria facilmente identificado como um crente. E era possível que você fosse levar uma marmita e ficasse por lá também. Imagina, você vai socorrer um crente na prisão e vira uma companhia definitiva para ele. Enviar um crente a uma prisão naquela época, havia um culto de despedida, imagino eu. Olha, quem vai dessa vez? Ah, dessa vez vai o ciclano. Vem cá, vamos orar por você. Se Deus quiser, você volta. Mas se Deus não quiser que você volte, fica lá, cheio do Espírito, prega para o carcereiro, vive o Evangelho. E lembra do que Paulo falou: sei viver em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente põe esse versículo estampado em adesivo, como se ele fosse a afirmação da vitória certa. Não! É a condição de suportar as adversidades. Prisioneiros ficavam com fome, com frio. Se alguém estava numa prisão daquela, irmão, você precisa lembrar, não haviam janelas nas prisões romanas, nem cama. Tudo era muito apertado, úmido, fedorento, escuro. E eles estavam lá por amor a uma mensagem, por pregar somente Jesus. A palavra sofrem com eles é importante. Como se fossem vocês mesmos sofrendo. Sentir uma dor que não é nossa não é fácil. Sentir uma dor que não é nossa não é fácil. Quando dói na gente, é diferente. A gente até vê a reportagem, a gente até fica lamentando, 5 minutos depois a nossa vida continua. Mas o que o texto está dizendo é que se você é um bom crente, você sofre com os que sofrem. Era muito fácil esquecer os presos, irmãos. Eles não voltariam para reclamar. Mas o que o autor dos Hebreus sugere é que aqui há uma empatia sobrenatural. Um crente em Jesus sofre com os que sofrem. Qual é o alcance desse amor? É o de perto. Filadélfia. É o de longe. É o estrangeiro, é o desconhecido. É o que sofre, qualquer que seja. Se sofre, será acolhido pelos do Evangelho. Segunda coisa que eu quero ensinar sobre esse amor é não somente o alcance, mas um alerta. Há o alcance do Evangelho em forma de amor, mas também há o alerta, que eu quero que você perceba, o alerta do amor. Verso 4 a 5, parte B. Ele também dá 2 exemplos. Mas 2 exemplos do que não se deve amar. Ele dá 2 exemplos no início do que se deve amar e como o amor alcança. Mas o que o amor não deve alcançar. 2 coisas que nós não podemos amar. Veja, primeiro, que o exemplo está dentro do campo do casamento. E quando nós amamos o prazer, ele dará luz ao adultério. E o texto parece nos propor
Contentamento. É o remédio. Escute aqui, você que é casado, preste atenção a essa palavra de Deus para você. Nós temos inúmeras opções como casados. E às vezes essas opções chegam para nós nos momentos mais difíceis. Quando o casamento está ruim, quando as nossas expectativas não são atendidas, e se nós amarmos o prazer mais do que a pessoa que Deus nos deu para amar, o adultério virá. E qual que é a proposta do Evangelho? A proposta do Evangelho aqui é contentamento. Fica com a pessoa que Deus te deu. Ame a pessoa que Deus colocou na sua vida. Quem não se contenta com um, jamais se contentará com nenhum. O segundo exemplo que ele dá é o exemplo do dinheiro. E parece que esses dois exemplos assim estão fora do contexto do amor, mas estão completamente interligados. Eu diria, inclusive, é o mesmo mecanismo em operação. Porque perceba, no cenário do dinheiro, as pessoas podem amar a prosperidade. E se você ama a prosperidade, você nunca terá o suficiente. E assim como quem ama o prazer mais do que a pessoa dá à luz ao adultério, uma pessoa que ama mais a prosperidade do que as pessoas dá à luz à avareza. Qual é o remédio, portanto, desses dois problemas, dessas duas coisas que nós não devemos amar? Desses dois limites do amor. Qual é o remédio? Contentamento. O texto fala de contentar-se com um cônjuge. O texto fala sobre contentar-se com o que você já tem financeiramente. Isso não quer dizer que você não possa ter mais, mas quer dizer que o seu coração não está nisso. E que se Deus tirar de você, irmão, amém? Um psicólogo israelense fez um estudo e disse que nós temos 2 vezes mais engajamento ao perder uma coisa do que a ganhar aquilo. 2 vezes mais a nossa alma se move quando perde do que quando ganha. Vou explicar para vocês de uma maneira muito simples, contando algo que aconteceu ontem. De viagem, eu comprei alguns presentes para o meu filho, para minhas filhas, minha esposa. Botei na mala e vim. E vim feliz. Até que eu abri a mala e percebi que os meus presentes não estavam lá. Haviam sido roubados. E aí, 2 vezes mais a minha alma se incomodou. Celebrei um pouco, mas fiquei tão chateado. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? É que nós frequentemente nos apegamos às coisas. E o apego é o pecado. Eu quero que você perceba que o texto sugere que todos devem honrar o casamento. Como assim todos devem honrar o casamento se todos não são casados? Como é que a gente honra o casamento? Todos devem honrar o casamento. Primeiro, o casado honra com fidelidade no casamento. Mas o solteiro honra com castidade para o casamento. Todos devem honrar o casamento. Todos. Eu lembro de uma pessoa que uma vez chegou para mim e falou assim: pastor, meu casamento está muito difícil. E eu disse: o que é que aconteceu, minha irmã? Ela falou assim: meu marido quer ajudar o mundo inteiro, mas não quer me ajudar. Achei que fosse daquelas irmãs, assim, críticas. Ela falou: não, ele estuda sobre economia mundial, ele estuda sobre distribuição de renda, ele critica os governos, mas ele não vai fazer as compras comigo, ele não pergunta como eu estou, ele não me vê dentro de casa, ele está tão mais preocupado com as guerras lá no mundo, que ele simplesmente ignora a nossa guerra. Você percebe como as causas distantes podem cativar o nosso coração e nos tornar cegos para o que está perto.
Meus irmãos, amar a mesma mulher, o mesmo marido, até que a morte nos separe, é algo sobrenatural. E só acontece com o amor que invade o nosso coração decorrente do Evangelho. Mas perceba que a avareza é uma outra ameaça. Se adultério é uma ameaça, a avareza é outra ameaça. E aqui mais uma vez a palavra philos aparece. Só que ela aparece no contexto negativo. Seria o amor negativo a coisas. É o que nós não devemos amar. Ganância e adultério é amor ruim. Adultério é a consequência de quem se ama mais. E ama mais o prazer do que o outro. Ganância é a consequência de alguém que ama mais o dinheiro e a si mesmo do que ao outro. Ao invés de amar o dinheiro, nós deveríamos amar o irmão. Aliás, ao invés de gastar a vida pelas coisas, deveríamos gastar as coisas pelas vidas. É sobre isso clarear. É sobre isso. Eu não sei se você desavisadamente chegou por aqui pensando, eu vou ouvir uma mensagem, de uma promessa assim, de que eu volto para casa, o Pix Celestial já está na conta. Que bom que alguém não te avisou e você descobriu sozinho que no Evangelho é diferente. Eu já vi muita gente ofertar muito, tendo pouco. E já vi muita gente, tendo muito, ofertar quase nada. Agora eu fiquei pensando uma coisa esses dias. Eu estava em contato com tantas igrejas e tantas pessoas, e eu percebi que as pessoas que mais doam são aquelas que esperam retorno. Vá nas igrejas de teologia da prosperidade. Eu lembro de ter conversado com uma pessoa que foi pastor lá. E ela disse assim, as quantias que ela descrevia eram assim, exorbitante. Eu dizia, olha, a gente não arrecada em um ano o que vocês arrecadam em dias. E aí essa pessoa disse assim, sabe por que eles doam tanto? Porque eles esperam em troca. Eu fiquei pensando, mas se nós já recebemos do Senhor tanto mais, e já temos uma mensagem tão profunda em nossa alma, não deveria ser assim. Por que não fazemos mais movidos pela nossa consciência do que eles movidos pela própria cobiça? A nossa consciência precisa ser mais forte do que a cobiça deles. Mas não é assim. Eu já conheci muita gente rica que nunca achava que era hora de investir mais no reino. E você sempre olha para cima dizendo, eu tenho pouco. Essa é a verdade. A verdade é que existem muitos que gastam mais com assinatura de stream do que investem no reino. É impressionante que os nossos jovens sejam assim fiéis no stream. A Netflix está paga, mas eu ainda não tenho recurso suficiente para investir no reino. Pagam uma viagem dos sonhos por um ano, mas não investem no orçamento do reino, nem 10%. Eu li um dado estatístico que me surpreendeu. 1 em cada 4 pessoas não oferta. Não contribui nem minimamente. Não olha do lado aí, por favor. A oferta média do clarear do ano passado, valor aproximado que a maioria das pessoas contribuiu, foi de R$50. E com esses R$50, nós fizemos muito. Mas imagina que nós contribuíssemos mais, o que não seria possível fazer. Imagina se nós fôssemos regulares nas nossas ofertas.
Imagina que se nós tivéssemos compromisso com a missão. Meus irmãos, nós somos culpados de domesticar o cristianismo e torná-lo um evento dominical. O jovem Iago Martins disse algo do qual eu concordo. Ele diz assim: se Deus nos deu a bênção de viver uma fé tranquila, deveríamos estar caçando problemas. Se Deus nos deu paz, é para que possamos escolher as nossas guerras. É por isso. Em outras palavras, se você tem um casamento bom, você devia estar ajudando alguém com um casamento ruim. Se você tem um orçamento estável, você devia estar empenhado em suprir necessidades. Porque quando Paulo vai falar para os ladrões que estavam convertidos em Éfeso, ele diz: os que roubavam, não roubem mais, antes trabalhe para ter com que sustentar os que estão em necessidade. Uma vez por ano, nós fazemos uma única campanha em nossa igreja. Se você escolheu o dia de hoje para visitar a nossa igreja, eu preciso dizer que você escolheu um dia muito especial, porque temos uma campanha. E ela é uma vez por ano, onde nós levantamos os recursos para tudo aquilo que nós precisamos fazer. E você escolheu o dia de hoje. Acho que Deus trouxe você aqui. Meus irmãos, eu falo com os membros dessa igreja. Nós precisamos ir a um nível maior de maturidade na fé. Mas eu não preciso que você mude o seu comportamento, não. Eu preciso que você mude a sua consciência. Porque se você entender a promessa de Deus, a sua vida muda. E eu quero que você continue a leitura comigo. E vá ainda ao verso 5, na parte B, até o verso de número 6. Nós falamos sobre o alcance do amor. Nós falamos sobre os alertas do amor. Mas agora nós vamos falar sobre o alicerce do amor. E mais uma vez, nós temos aqui dois exemplos. Exemplos de como Deus ama. Duas características de como Deus ama. Se você observar o texto, diz: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Como é que Deus ama? Deus ama continuamente. Deus ama continuamente. E o texto continua, e o verso seguinte diz: o Senhor é meu ajudador. Como é que Deus ama? Deus ama cuidando. Ele ama continuamente, mas Ele ama cuidando. Diz o texto: porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que podem fazer os homens? O teólogo John Piper, acerca dessa passagem, disse algo interessante. Ele diz que o poder dessa promessa: nunca te deixarei, nunca te abandonarei, serei teu ajudador. Se crêssemos nela, marcaria profundamente a nossa vida, governaria nossa vida emocional, nos tornaria pessoas notáveis que amam uns aos outros, que amam os estranhos, que amam prisioneiros maltratados, que se mantêm sexualmente puros e são livres do amor ao dinheiro. Se entendêssemos essa promessa, tudo estaria resolvido, eu não precisaria mais falar muito, se entendêssemos essa promessa. Nós vemos nessa passagem a exortação e a doutrina se encontrando. É basicamente assim: ame constantemente o seu irmão próximo. Mas não esquece também de abrir as portas da sua casa para os estranhos. E se alguém não puder chegar na sua casa porque está preso, você é que deve ir lá visitar. E não fica confortável em casa com alguém que está sofrendo, sofre com ele. E honre o seu casamento, não amando a si mesmo e ao prazer, a ponto de cometer adultério, porque Deus julga. Mas ame
a pessoa que Deus colocou ao seu lado. O mesmo para o seu dinheiro. Não ame o seu dinheiro, porque se você amar o seu dinheiro, você vai usar as pessoas. Mas se você amar as pessoas, você vai usar o seu dinheiro. Agora, isso tudo você vai entender com essa promessa. Deus nunca te abandonará. Ele é o teu ajudador. Só esse versículo já seria suficiente. Nós poderíamos terminar hoje a nossa campanha. Deus nunca pede, irmãos. E com isso eu termino. Deus nunca pede algo de nós que não está disposto a fazer por nós. Eu vou repetir. Espero que você esteja acordado nesse momento. Deus nunca pede de nós algo que Ele não está disposto a ofertar por nós. No verso 2, Deus nos pede para amar quem está longe. Mas Ele nos acolhe como filhos amados, embora nós estivéssemos distante do jardim da intimidade. Em Cristo Jesus, isso acontece. No verso 2, Deus nos pede para amar. Aliás, no verso 1, Deus nos pede para amar constantemente. Mas Ele nos oferece um amor constante e nada pode nos separar do amor dEle. No verso 3, Deus nos pede um amor que se põe no lugar do outro. Mas Deus literalmente se pôs em nosso lugar em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. No verso 4, Deus nos pede um amor que honra vínculos com pureza. Mas Deus oferece um amor fiel. Independente de quão somos infiéis, o amor de Deus segue o próprio caráter dEle e não as nossas ações. Mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. E jamais nos trocará por outro prazer. Jamais. No verso 5, Deus nos pede um amor apegado a pessoas e desapegado das riquezas. Mas eu posso afirmar para vocês que Cristo, sendo rico, se fez pobre para nos amar e nos resgatar. É exatamente esse o argumento que Paulo usa em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9. E por favor, escuta isso. Escuta isso. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto que estava pensando em fazer uma oferta. E ele diz assim: eu não estou dando uma ordem para vocês, mas eu quero que vocês saibam de que Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que vocês fossem alcançados pela graça. Jesus e o seu sacrifício já é suficiente. O verso 6, irmãos, termina com uma pergunta: o que o homem pode fazer comigo? O que o homem pode fazer comigo? Às vezes a gente fica pensando assim, que essa pergunta aqui, retórica, é nada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? 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 Vocês estão todos errados. Se Deus é por nós, o inferno é contra nós. O mundo é contra nós. A carne é contra nós. Todos que militam contra o Senhor serão contra nós. Alguém está entendendo? Tem muita gente contra nós. O que me pode fazer o homem é a frase final desse texto. O que pode? Pode tudo. Leia os primeiros versos novamente. Podem colocar você na prisão. Podem matar você. Podem despejar, roubar, mentir. Podem tirar a sua vida. O que me pode fazer o homem? Pode muita coisa. Mas não podem me tirar do amor de Deus. Nada me separa do amor de Deus. Paulo vai dizer isso com a convicção mais profunda, porque nada, nem perigo, nem espada, nem nudez, nem morte, nem angústia, nem fome, nem perseguição, nada me separa do amor. Paulo não está pensando coisas distantes
Paulo viveu fome, nudez, perigo, espada. Ele passou por tudo aquilo e o homem foi quem fez. Mas ele diz: o homem fez isso, mas Deus nunca me abandonou. Ele é meu ajudador. Isso faz toda a diferença, sim. Por que eu devo ofertar? Eu devo ofertar porque Deus está comigo. E Ele é o meu ajudador. E Ele não vai embora. Ele não é alguém que está apenas nesse momento me ajudando. Na minha aposentadoria Ele me ajuda também. E se alguém me deixar, se um dia minha mulher vai embora, e se alguém me despede do meu trabalho, e se eu perder os meus bens, Deus continua lá. O livro dos Hebreus está convidando o povo da cidade de Deus para viver radicalmente numa contracultura. Jesus veio, se pôs em nosso lugar. E essa já é a mensagem que deveria ser suficiente aos crentes para amarem o que está perto e o que está longe, visitar os que sofrem como se sofressem com eles, honrar o casamento com pureza, não amar o seu próprio dinheiro. Por quê? Porque Deus está comigo em todo o tempo e Ele é meu ajudador. Eu posso, portanto, descansar. Por que a gente se apega tanto a dinheiro? A gente se apega tanto a dinheiro, irmãos, porque esse negócio dá uma sensação de segurança, é ou não é? Ou como dá? Estou seguro se tenho. Não estou seguro porque não tenho. Não. Para os outros, para você não. Você está seguro em todo tempo porque Deus está com você. Eu quero encerrar esse momento celebrando com você, porque esse ano nós resgatamos muitas vidas. Muitas vidas. E irmão, uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Algumas semanas atrás nós sentamos e pensamos: como é que a gente resume o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo exatamente? E a palavra que nós encontramos para traduzir é: estamos resgatando vidas. Estamos resgatando vidas. É isso. São pastores que saem para buscar a ovelha perdida. Eu quero te dizer quantas razões nós temos para celebrar. Temos muitas razões para celebrar. Esse ano está terminando, mas é com uma grande alegria que eu quero dizer para vocês que esse ano foi investido em missões, na tentativa de resgatar pessoas, mais de 450 mil reais. E talvez você diga assim: Thomas, mas o Clarear do ano passado arrecadou 350. Foi mais gente do que nós imaginávamos, mas chegou mais recurso. E todo esse recurso nós investimos no reino. Esse número aí não é sobre dinheiro, é sobre gente. Isso aí não é sobre algo que está na conta, é que saiu dela para resgatar vidas. Meus irmãos, é muito bom para mim dizer para vocês que essa igreja saiu dessas 4 paredes nas suas ações missionárias por mais de 250 vezes esse ano. 250 vezes fomos o rio de Deus.
250 vezes alguém se juntou a outro e foi em missão. 250 vezes a agenda da igreja não foi aqui dentro, foi lá fora. 250 vezes alguém chegou lá fora e disse: nós viemos viver o amor na prática. Ficou impossível contar quantas pessoas participam. Ficou impossível. A gente não tem. Mas a gente sabe quantas participações. Então, pessoas podem ser contadas mais de uma vez. Mas nós tivemos 4.000 pessoas participando das nossas ações. 4.000 pessoas. Esse é o número que eu quero mais celebrar com vocês. E volto a dizer, fica difícil contar essas coisas. Portanto, uma pessoa que foi alcançada mais de uma vez pode ter sido contada por mais de uma vez. Mas nós alcançamos 16.000 pessoas para a glória do Senhor. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o Senhor. Eu quero convidar você a ver um vídeo de lançamento da nossa campanha. E quero convidá-lo hoje a se envolver nisso. Não precisa ser sempre de última hora, não. Sim. Às vezes, torcer pelo Santa Cruz já é tão sofrido que eu não preciso passar por esse sofrimento no gol, no último momento. Eu quero convidar você a se engajar hoje. Veja esse vídeo e celebre conosco tudo que Deus tem feito entre nós. O que você fez esse ano que transformou a vida de alguém? Você sabia que o Brasil tem mais de 13 milhões de pessoas sobrevivendo abaixo da linha da pobreza? Muitos morrem por complicações geradas do efeito da desnutrição. Quantas refeições você fez hoje? Algumas pessoas não comem há dias. Cerca de 2 milhões de crianças e jovens de 11 a 19 anos não estão frequentando a escola aqui no nosso país. Somamos mais de 11 milhões de analfabetos e mais de 8 milhões de pessoas desempregadas. Muitas dessas nós conhecemos e vemos algumas inclusive venderem o seu corpo, se prostituindo para conseguirem sobreviver com o mínimo. São 14 anos que trabalhamos com os nossos projetos missionários para transformar a vida dessas pessoas e dar a elas uma nova oportunidade para viver. A minha vida antes de conhecer o Voz era uma vida turbulenta, era uma vida sem paz, era uma vida de angústias e de tristeza. Foram vários anos na homossexualidade, foram vários anos nas drogas, na bebida. E o que eu acho lindo nesse projeto do Voz é que eles nunca desistem dessas almas, dessas vidas. Eles estão sempre ali pregoando o Evangelho de Jesus Cristo aos nossos corações, até que um certo dia a palavra de Deus, ela não só foi semeada ao meu coração, como também essa semente, ela germinou e deu um fruto que está aqui hoje na sua frente. Podemos olhar para esses números e dizer: meu Deus, onde vamos parar? Ou podemos tomar consciência da missão que Jesus nos deixou e atender ao chamado de ser luz, clarear para onde quer que a gente vá. Só este ano de 2024 já realizamos mais de 250 ações missionárias ao longo desse ano com o Voz na Rua e com o Rio Social. São mais de 30 projetos funcionando simultaneamente
cuidando de crianças, adolescentes, jovens, idosos, todos eles sendo alcançados pelo Evangelho. Pessoas sendo alfabetizadas, colocadas no mercado de trabalho, livre das drogas, da prostituição. Ao todo já foram mais de 16 mil pessoas alcançadas só esse ano. Esses números dobram do ano passado para cá. E nós queremos fazer mais no próximo ano. Todos os anos lutamos para alcançarmos ainda mais pessoas e construirmos um Brasil melhor. Eu quero convidar você a fazer parte disso. Diante desse cenário, eu tenho duas perguntas muito importantes para te fazer. Pare um pouco e pense: quem foi a pessoa que te estendeu a mão nos dias de dor? Você lembra em que momento da sua vida você foi visto, cuidado e resgatado? Desde os primeiros passos de uma criança até os últimos dias de um idoso, a vida pode ser marcada por dores profundas, feridas invisíveis que os acompanham e os empurram para lugares escuros. Com nossos projetos missionários, nós caminhamos lado a lado com aqueles que carregam essas dores, oferecendo o amor redentor do Evangelho que resgata e dá nova vida. Eu já tinha feito o Enem outra vez, porque eu terminei o ensino médio em 2020, eu tinha 16 anos, só que eu não passei. Foi ano passado, quando eu descobri que ia ter esse curso aqui. Os professores nos acolheram muito bem, a gente tem apoio psicológico. O curso, assim, me abriu uma porta que foi a minha vaga na universidade. Eu passei em 3º lugar em secretariado executivo na UFPE. E, assim, foi uma oportunidade imensa que abriu para mim, porque eu entrei na Universidade Federal, que era o meu sonho. Lá a gente tem diversas aulas, diversas oportunidades, eventos, projetos de extensões. A gente conhece gente nova, a gente tem acesso ao conhecimento. Se você que um dia foi alcançado e transformado pelo amor de Deus, entende que isso mudou a sua história e acredita que outras pessoas podem ser transformadas, mas não sabe bem o que fazer e não sabe por onde começar, eu quero te fazer uma última pergunta. O que você faz com R$50? No último mês você comprou uma pizza com R$50, pagou um estacionamento, pagou a conta de um restaurante. Deus nos chama a usarmos os nossos recursos para a sua missão e se a sua generosidade estiver à disposição do reino, nós podemos fazer muitas coisas juntos. Somos missionários ou impostores? Não é necessário muito para alcançar e transformar vidas. Com apenas R$50 mensais, você faz missão conosco e se torna também um resgatador, um parceiro. Você dá a oportunidade de uma pessoa ter uma nova chance. Apesar de não precisar, Deus conta com você. Seja um missionário conosco. Venha fazer parte desse movimento de transformação por amor a vidas através do Evangelho. Juntos somos mais fortes. Glória a Deus. Aleluia. Alguém está feliz aqui? Vocês vão ficar mais felizes ainda com o que nós vamos fazer no próximo ano. Querem saber? Bem, primeiro eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz. Cadê Davi? Cadê Davi? Levanta a mão aí, Davi. Tá aqui. É que sem barba eu não reconheço. Davi está vindo servir conosco part-time nessa grande missão. Glória a Deus por isso. Nós somos muito felizes de recebê-lo. E queremos dizer para vocês que esse ano nosso Rio Social vai chegar também em Aldeia. 2025 tem Rio Social na igreja de Aldeia. Amém, pastorzão? Deus nos deu a direção de investirmos em treinar outras igrejas. Nós não queremos ser os únicos a fazerem isso. Então nós queremos treinar outras igrejas em outros estados, porque queremos mesmo começar um movimento de igrejas na rua, com um coração sensível e necessitado. Então esse é o nosso desejo. Esse próximo ano também nós teremos no Rio Social um novo projeto,
para dar reforço escolar aos estudantes da escola pública. Nós sabemos que educação é o que transforma. Nós queremos investir nisso. Esse ano de 2025 também vai ser especial para o Voz na Rua, porque nós vamos, pela primeira vez, para um presídio. Começaremos uma ação no presídio feminino nessa nossa cidade, para a glória do Senhor. Estamos muito felizes por isso e eu achei que você estivesse mais também. Amém. E olha só que coisa boa, nós temos uma visita especial. Hoje nós estamos iniciando um retiro para pessoas com problemas na área de dependência química. Nós chamamos esse retiro de Retiro Recomeço. Eles estarão conosco por 8 dias, ouvindo sobre como funciona a dependência química e como nós podemos tirá-lo dessa condição através do Evangelho. É o Evangelho de Jesus, a mensagem mais poderosa. E eles estão conosco, 27 homens que daqui sairão para o nosso retiro. Se vocês sentirem à vontade, podem ficar de pé, nós queremos celebrar com muita alegria. Louvado seja Deus. Aleluia. 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 Deus continue abençoando vocês. Nós amamos vocês. Nós queremos ajudá-los. Aleluia. Muito obrigado. Podem tomar assento. Vocês fazem parte da nossa missão. Persevera, meu irmão. Eu sei que não é fácil, mas a promessa que nós lemos hoje é: eu nunca te abandonarei. Eu sou o teu ajudador, diz o Senhor. Como é que você pode nos ajudar? Sendo um resgatador conosco. É o que nós fazemos, resgatar vidas. Então você pode ser um resgatador conosco. Com R$50 por mês, você nos ajuda a avançar o reino, a transformar vidas. Esse é um valor possível para todos nós, imagina. Thomas, eu posso ir além. Amém. Glória a Deus. Então vai além. Você pode doar mais. Mas nós gostaríamos de convidar parceiros que possam somar forças conosco mensalmente. Com R$50 por mês, você nos ajuda a manter os nossos mais de 30 projetos. E eu quero reafirmar aqui que toda essa arrecadação é destinada exclusivamente para os nossos projetos missionários. Nós não estamos custeando as despesas da igreja ou coisas do tipo. 100% é destinado aos nossos projetos missionários. Nós vamos projetar um QR Code ao som de uma canção. E eu queria dizer para você: Deus é o teu ajudador. Deus não te abandonará. Essa é a razão para você amar o próximo, porque Ele te ama. E eu quero dizer algo mais. Nós vamos acompanhar as doações com uma imagem que nós criamos, e essa imagem tem 1000 pixels, quadrinhos. E a cada pessoa que doa, um quadrinho é preenchido. Olha aí. Esse aí já tem nome: Thomas Souza. Esse aqui também, só não estou vendo o nome. Rubens Lopes. E eu quero ver o seu aí também. A ideia é que esses 1000 pixels sejam preenchidos com resgatadores. E no final desse mês nós vamos celebrar, porque Deus vai fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, ao som de uma canção, louvemos ao Senhor. Se vocês quiserem participar conosco, fiquem à vontade, fica de pé. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração.
conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, Diga, usa-me, Senhor. como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, 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 Senhor. Toma nossas vidas e usa-me, sonda-me, sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz em pensar que essa igreja vai viver esse sonho, vai viver o amor. Só para lembrar para vocês, essa não é uma chave Pix. Vai direto para o site da nossa campanha. Lá embaixo tem um botão para você se cadastrar e ser um doador mensal. Esse é o nosso desejo, que os resgatadores possam doar mensalmente. Esse é o meu desejo, é o desejo de Deus, e espero que seja o seu desejo. Se você pode, faz mais. Mas eu gostaria que todos fizessem juntos. Vocês perceberam que esse ano a gente mudou um pouco. Ano passado nós dávamos um valor. Lembra disso? Esse ano a gente mudou. Por quê? Porque mais importante do que a quantia financeira é a participação das pessoas. E eu gostaria que todos vocês pudessem dizer: eu sou um resgatador. Lembrando que toda essa arrecadação é 100% destinada aos nossos mais de 30 projetos missionários. Não são projetos sociais, porque se assim fossem, nós seríamos uma ONG. Nós estamos fazendo missão. E missão é uma ação que requer explicação. Nós temos a explicação, é o Evangelho. Para a glória do Senhor. Nós vamos deixar projetado aí na tela. Estamos encerrando a nossa celebração de hoje. E eu quero te pedir um favor. Se você se tornar um resgatador, convida outros também
porque nós temos tantos desafios e vamos alcançar tantas vidas no próximo ano. Estou animado para voltar aqui e dizer para vocês no próximo domingo que Deus superou em muito as nossas expectativas. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus bom. Nos ajuda a parecer contigo. Nós queremos assumir um compromisso. Nós não queremos fazer uma coisa pontual apenas, nós queremos um vínculo, um compromisso com investir em missões. Senhor, e que a nossa igreja em missão possa alcançar outros lugares. Eu oro, Senhor, pelos novos projetos que virão no próximo ano. Eu oro, Senhor, pelas muitas vidas que serão resgatadas. Deus, nós agora te perguntamos qual é a nossa parte nesse processo. O que nós vamos fazer nesse processo? Mostra para nós, Senhor, qual é a nossa responsabilidade diante desse desafio. E que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam sobre todos nós hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Deus abençoe a todos. Sejamos resgatadores. Ai, Pai,